Férias deveriam ser um momento de escape, aventura e memórias inesquecíveis. Mas para alguns viajantes, a viagem dos sonhos se tornou a última viagem de suas vidas, direto de um pesadelo. De desaparecimentos misteriosos no paraíso a crimes brutais em destinos turísticos populares, esses casos reais mostram como uma viagem dos sonhos pode rapidamente se tornar fatal. Pouco após as 3 horas da manhã de 3 de julho de 1996, Dana Rawlings dirigia na estrada com amigos. Ele tinha acabado de guardar tudo depois de discotecar em um clube e depois de deixar alguns amigos em casa, só queria uma noite de descanso tranquila. A Ferry Ridge Road tinha pouca luz e Dana dirigia na rua silenciosa quando viu algo nos faróis ao longe. Dana pensou ser um animal atropelado, mas algo a fez olhar mais de perto. Então ele fez o que viu que mudaria sua vida para sempre. Alguém estava lutando para se manter vivo, mas não era um animal. Era uma jovem encolhida tentando falar, mas as palavras não saíam. Ela chorava, lágrimas rolavam pelo rosto enquanto olhava para Dana, implorando em silêncio por ajuda. Os amigos de Dana correram para a cabine telefônica mais próxima, já que em 1996 celulares eram raros. Ele ficou com a garota e garantiu a ela que tudo ia ficar bem, mas a garota continuou chorando. Mas ele fez o possível para garantir a ela que a ajuda estava a caminho e que tudo ficaria bem em breve. Ele ouviu sirenes ao longe, mas também sentiu o corpo da garota ficando frio. Em minutos, Dana percebeu que ela havia partido, mas não sabia que seu nome era Rebecca Middleton. Ele não sabia que ela tinha apenas 17 anos quando sua vida foi tirada dela, nem sabia quem ela era. Em Bermudas, em umas férias simples. Esta é a história de como umas férias nas Bermudas deram tão errado, tão rápido, e como uma jovem chamada Rebecca foi pega nessa onda horrível de tragédia. Bem-vindo às histórias de crimes reais. Se você é novo por aqui, eu sou seu apresentador, Ty Knotts, e posto novos documentários de crimes reais toda semana. Então, se você está assistindo a este vídeo, isso significa que provavelmente você se interessa por crimes reais, e é basicamente só isso que fazemos aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, é grátis e avisa quando eu postar novos vídeos. Rebecca Middleton vivia em Belleville, Ontário, com os pais Cindy e Dave e os irmãos Matthew e Mark. Ela estudava na Centennial Secondary School, em Belleville, e era vista como boa aluna. Uma coisa sobre Rebecca é que ela adorava se divertir e era uma pessoa muito descontraída no geral. Mas ela também era cautelosa, mesmo sendo extrovertida. O pai dela, Dave, disse que ela era esperta e não precisava se preocupar com encrencas. Ela trabalhava em um posto de gasolina e todos achavam que era o emprego ideal para ela. Nessa época, ela cumprimentava as pessoas com um sorriso caloroso e era bastante prestativa no geral. Rebecca também tinha um grande grupo de amigos. Passar a noite na casa dos amigos era algo normal para ela. Ela também gostava de passar tempo com a família, assistindo filmes ou saindo para comer. Ela também era uma garota que adorava atividades ao ar livre, de verdade. Em vez de ficar presa em casa, ela preferia esquiar na água, velejar e acampar. Ela era aventureira e gostava de novidades. Mesmo que os pais de Rebecca tenham se separado quando ela tinha apenas 13 anos, ela ainda tinha uma relação incrível e saudável com ambos. Ela os visitava com frequência e até se dava muito bem com seus meio-irmãos também. Ela também tinha uma melhor amiga desde os 6 anos de idade e o nome dela era Jasmine Meads. Essas duas eram inseparáveis desde o dia em que se conheceram. Elas literalmente faziam tudo juntas e eram mais como irmãs do que amigas. Com isso em mente, quando Rebecca concluiu o 11º ano, seus pais a surpreenderam com um presente nada comum. Viagem de 6 semanas para Bermuda com a melhor amiga, Jasmine. Esse era o presente ideal para Rebecca, que amava diversão e atividades ao ar livre. Rebecca mal podia esperar por essa aventura, e com sua melhor amiga, viveria as melhores 6 semanas de sua vida. Bermudas fica a cerca de 1.030 quilômetros da costa da Carolina do Norte, então é bem longe da América do Norte. Parecia estar do outro lado do mundo de onde Rebecca morava. Em Ontário, é um lugar conhecido por suas praias de areia rosa, clima tropical e um arquipélago composto por 180 e uma ilha separadas. Esse era o lugar onde Rebecca passaria 1 mês e meio com sua melhor amiga, mas agora não ficariam sozinhas.
O pai de Jasmine, Rick, morava em Bermuda com sua madrasta, e Jasmine os visitava com frequência. Elas tinham supervisão adulta, garantindo segurança enquanto exploravam as praias, tiravam fotos e aproveitavam ao máximo. Não é que os pais de Rebecca a mandassem para o desconhecido, mas esse era o problema. Enquanto Rebecca estava ansiosa pela viagem, ela nunca poderia imaginar que essa viagem única na vida seria a última dela. Aos 16 anos, Rebecca e Jasmine arrumaram suas malas, embarcaram em um avião e partiram para sua viagem de 6 semanas para Bermuda. Elas tiraram várias fotos, algumas a caminho de Bermuda no avião, outras nas praias e algumas com casas coloridas ao fundo. As 2 primeiras semanas da viagem foram incríveis. Agora, mesmo que as garotas estivessem se divertindo, o pai de Jasmine, Rick, tinha estabelecido algumas regras para que elas ficassem seguras. Primeiro, as garotas não podiam ficar fora até muito tarde. Elas tinham que ligar para Rick para que ele as levasse de volta para casa. Ele não queria que as garotas andassem de bicicleta ou motoneta, pois eram perigosas e poderiam se machucar, mas Rick as deixou se divertir. Mas ele também agia com o cuidado de um bom pai. Em 27 de junho, Rebecca se despediu dos 16 anos e abraçou a empolgação. Os 17 anos chegaram e, rapidamente, junho terminou e julho começou. Em 2 de julho de 1996, as garotas planejavam encontrar um grupo de garotos no pub White Horse Tavern. Rick deixou as garotas lá e também sabia que elas iam se encontrar com os garotos. Não é como se Rebecca e Jasmine estivessem fugindo para encontrá-los ou algo assim. Os garotos do Reino Unido estavam nas Bermudas nas férias de verão. Tinham idades parecidas e logo viraram amigas. Agora, tinham toque de recolher a 1h. O toque de recolher era a 1h e perto da meia-noite, a festa seguiu na casa de um dos garotos. Mas o que Rebecca e Jasmine não perceberam foi o quanto já estava tarde. Já era mais de 1 da manhã e as garotas temiam problemas com Rick. Elas não queriam ligar para Rick porque ele já tinha dado aquele sermão de sempre sobre horários e não perceber a hora. A melhor opção era chamar um táxi, mas nem isso funcionou. Elas tentaram chamar um táxi, mas após mais de 1h e sob forte chuva, ele não apareceu. As garotas estavam fora da casa dos meninos, ligando várias vezes para o táxi, mas ele não apareceu. Rebecca e Jasmine aguardavam na calçada às 3h quando uma motocicleta passou. Dean, o motorista, parou e conversou casualmente com as 2 garotas. Dean agora era inofensivo e até ofereceu carona às garotas. Mas ao mesmo tempo, outra motocicleta parou na frente do trio, e dessa vez 2 homens desceram dela. Todos começaram a conversar e o motorista da segunda moto parecia muito interessado em Rebecca. Jasmine viu o cara brincando com o colar de Rebecca, que era um presente de Jasmine, e foi nesse momento que os 2 rapazes se ofereceram para dar uma carona para as 2 jovens. Rebecca e Jasmine não subiram na garupa de imediato. Mesmo apreensivas, sabiam que não era seguro aceitar carona de quase desconhecidos. Após muita insistência e ao perceberem que não tinham outra opção para voltar, as garotas concordaram. Jasmine foi com Dean, enquanto Rebecca acompanhou os outros 2 homens e eles partiram juntos. Jasmine pediu para Dean reduzir a velocidade porque estava assustada, e ele obedeceu. Mas os outros 2 motoristas logo aceleraram mais, seguiram por uma estrada diferente e, em segundos, Jasmine e Dean perderam a moto de vista. E no final das contas, Rebecca. Algum tempo depois, Jasmine chegou em casa, esperando que Rebecca já estivesse lá também, mas ela não estava. Ela procurou em todos os lugares e aguardou alguns minutos antes que a ansiedade a dominasse. E ela não viu outra opção a não ser acordar seu pai e contar para ele que Rebecca não tinha chegado em casa. Rick imediatamente se levantou e os 2 entraram no carro e dirigiram de rua em rua, chamando pelo nome de Rebecca, esperando que ela estivesse em algum lugar, mas infelizmente ela não estava. Eles passaram por uma ambulância e Jasmine sentiu que isso não era um bom sinal. Mas eles ainda não pararam a busca por Rebecca. Mal sabia Jasmine que sua intuição estava certa. Jasmine e Rick buscaram Rebecca a noite inteira, sem sucesso. Rick imediatamente ligou para relatar o desaparecimento de Rebecca Middleton, de 17 anos. Porém, os detetives não registraram o caso porque não haviam se passado 24 horas desde o sumiço. É uma história tão antiga quanto o tempo. Todo mundo sabe que essa coisa de esperar 24 horas não é uma lei de verdade. Mas se os policiais se recusam a registrar o boletim, o que você realmente pode fazer? Se advogados e superiores já estão envolvidos, provavelmente as 24 horas já passaram. Mas antes que Rick pudesse até mesmo contestar o que os detetives estavam dizendo a ele, foi interrompido e colocado em espera.
Após mais de um minuto, que pareceu uma eternidade, os investigadores disseram a Rick que precisavam ir até a Ferry Ridge Road para encontrar Rebecca. Agora, esse detalhe me parece um pouco estranho. Parece estranho que a polícia contasse aos amigos da vítima onde eles iriam investigar. Talvez exista mais nessa história que o público desconhece. Não sabemos ao certo. Sem hesitar, Rick e Jasmine seguiram para o destino, e Jasmine estava muito nervosa. Ela fazia várias perguntas por minuto ao pai, e ao chegarem, a situação não parecia boa. Havia policiais, fitas amarelas, luzes vermelhas e azuis por toda parte. Rick mandou Jasmine ficar no carro enquanto se aproximava dos policiais. Bem, digamos que o corpo de Rick estava tomado pelo medo. Não havia sinal de Rebecca. Havia apenas uma grande bolsa preta com zíper no chão e era um saco para cadáver. Quando Rick chegou, os investigadores perguntaram se ele podia identificar o corpo de uma jovem recém-encontrada. Rick concordou, mas assim que se aproximaram do saco, Rick caiu de joelhos porque estava olhando diretamente para uma Rebecca sem vida e espancada. Rick, que deveria manter Rebecca e Jasmine seguras, não sabia como dar essa notícia trágica e devastadora aos pais de Rebecca. Ele estava simplesmente destruído, tomado pela culpa e traumatizado. Na cabeça de Rick, era a responsabilidade dele manter Rebecca segura, e ele tinha falhado. Os pais de Rebecca estavam vivendo o pior pesadelo de suas vidas. Pais ficam inseguros ao deixar o filho adolescente viajar. Mas saber que a vida da sua filha foi tirada de forma tão brutal e sem sentido, uma viagem planejada como presente de aniversário, acabou trazendo uma dor insuperável para os pais. Os pais da Rebecca foram pegos de surpresa, chocados e confusos ao mesmo tempo. Eles não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. Quando a realidade chegou, eles perceberam que seu mundo nunca mais seria o mesmo. Como uma noite divertida se tornou tão assustadora, quem fez isso com a Rebecca? E mais importante, quem encontrou a Rebecca? Bem, foi mais um estranho, veja só. O delegado de justiça, Dana Rawlings, dirigia pela Ferry Ridge Road por volta das 3h30. Algo ao lado da estrada o fez frear ao se aproximar. Era a jovem que ainda estava viva, mas gravemente ferida, e quando digo gravemente ferida, é sério. Ela tinha ferimentos no rosto e pescoço e lutava para respirar. O que foi feito com ela vai além das palavras. Dana se lembrou da expressão no rosto da jovem. Ela estava atordoada de dor e horror. Ela não conseguia falar, mas Dana sabia que ela precisava de ajuda, então ele fez pressão sobre seus ferimentos. Enquanto seus amigos chamavam ajuda, ele acalmou a jovem e pediu que ficasse com ele, pois o socorro estava chegando. Infelizmente, ela não pôde ser salva, e Dana viu a vida sumir de seus olhos. Não havia pulso, e a jovem havia sucumbido aos ferimentos. Foi então que os serviços de emergência dos detetives finalmente chegaram. Lembra da ambulância que passou por Rick e Jasmine? Ela estava indo direto para Rebecca. Naquele momento, os investigadores interrogaram Jasmine para saber a ordem dos fatos na noite do desaparecimento de Rebecca. Ela disse que pegou carona com 2 desconhecidos de moto e se separou deles. Os investigadores sabiam que os 2 homens misteriosos eram os principais suspeitos. O motociclista que levou Jasmine, Dean, identificou os 2 homens que deram carona para Rebecca: Kirk Mundy, 21, e Justice Smith, 17 anos. Um homem também se apresentou e confirmou que viu os 2 homens ensanguentados no mesmo local onde o corpo de Rebecca foi encontrado posteriormente. O homem também conseguiu reconhecer os 2 como Kirk e Justice. Então, isso parece ser um caso bem simples de resolver. Há muitas testemunhas. Os suspeitos foram identificados. Rebecca poderia conseguir justiça, certo? Mas o Departamento de Polícia das Bermudas arruinou a investigação e tudo depois. E é realmente o principal exemplo de uma decisão errada atrás da outra. O corpo de Rebecca passou por autópsia e os resultados foram angustiantes. Ela tinha mais de 30 ferimentos no corpo e, pior ainda, foi abusada. Pensar no que Rebecca deve ter passado em seus momentos finais é simplesmente devastador. O DNA do corpo de Rebecca foi enviado para análise, mas o Departamento de Polícia das Bermudas cometeu um erro grave nesse momento. Agora, não me pergunte por quê, mas a polícia tinha certeza de que justiça forçou Rebecca. Os investigadores pensavam que justiça era o agressor e Kirk o cúmplice. Não sei como chegaram a essa conclusão. Sem provas, a polícia tirava conclusões precipitadas por motivos desconhecidos. Em vez de aguardarem os resultados do DNA, que confirmariam quem se aproveitou da Rebecca, eles não esperaram. A polícia propôs um acordo a Kirk.
A polícia queria que Kirk se declarasse culpado por cumplicidade após o fato e testemunhasse contra Justice e no julgamento. Kirk aceitou o acordo, o que significou que ele foi condenado a apenas 5 anos de prisão. Se ele achou isso ruim, espere, ainda tem mais. Os resultados do DNA chegaram depois, e o DNA encontrado no corpo de Rebecca pertencia a ninguém menos que Kirk. Provavelmente foi ele quem violentou Rebecca, não o juiz Kirk. O problema é que a polícia já havia assinado o acordo judicial. O julgamento já havia terminado, então, independentemente das ações de Kirk, ele não poderia receber nova sentença, pois o DNA era do juiz Kirk e o cúmplice foi liberado. Ele estava livre para ir embora sem qualquer punição. Os moradores locais ficaram naturalmente furiosos, os investigadores estavam estragando tudo passo a passo e o público estava fervendo de raiva. Eles não queriam que 2 homens violentos recebessem punição leve após matar brutalmente uma jovem indefesa. Moradores pressionaram a polícia a acusá-los de assassinato. Mas, por causa das leis de dupla incriminação, basicamente uma pessoa não pode ser julgada 2 vezes pelo mesmo crime. Kirk pegou 5 anos de sentença e não podia ser acusado de novo. Eles nem podiam acusar Justice de nada, porque todas as provas contra ele eram circunstanciais. Apesar dos indícios de envolvimento dos dois no ataque e morte de Rebecca, faltavam provas concretas, como o DNA de Justice, para sustentar as acusações. Para piorar, os promotores não usaram Kirk como testemunha no julgamento de Justice, como planejado. O juiz achou que ele não era testemunha confiável, tornando inútil o acordo de delação. Tudo isso vai te deixar de cabeça girando. Como um departamento de polícia pode errar tanto é algo que realmente não consigo entender. Isso é um outro nível de estupidez, mas o que aconteceu no final do julgamento? Bem, a defesa argumentou que o caso era fraco e que todas as provas eram circunstanciais. E eles conseguiram convencer o júri a simplesmente retirar as acusações contra a justiça. E então ele saiu como um homem livre. A família Middleton ficou arrasada com a decisão do júri. O sistema de justiça simplesmente deixou um dos 2 assassinos sair livre, sem nenhuma consequência. Não sei se os 5 anos de Kirk foram realmente uma consequência, mas a família Middleton seguiu firme. Eles batalharam por um novo julgamento, recorreram várias vezes e tentaram acusações de agressão, abuso sexual e sequestro. Eles buscaram Cherry Booth, renomada advogada de direitos humanos no Reino Unido, mas nada resultou. Os investigadores das Bermudas literalmente pegaram um caso claro e simples, amassaram e esconderam debaixo do tapete da sua incompetência. Conseguiram encarar as pessoas e dizer: resolvemos o assassinato em tempo recorde. Tudo isso visava preservar a boa imagem do departamento de polícia. Bem, tanto faz proteger a imagem deles, porque todo mundo ficou chocado e enojado com as ações da polícia do começo ao fim. Mesmo assim, a história não terminou e piora ainda mais. A mãe de Rebecca, Cindy, pediu 100 mil à polícia de Bermuda pelo trauma causado pela investigação. Quanto dinheiro a família Middleton recebeu no fim? Uma quantia impressionante, inacreditável de 2.840. Se você está pensando que estou esquecendo um 0 ou 2, bom, não estou. Esse é literalmente o valor que o departamento de polícia pagou à família Middleton. A vida da filha deles e a dor da família valeram menos de 3 mil. Para preservar sua imagem, o departamento de polícia das Bermudas buscou mais provas contra Kirk Mundy e Justice Smith. Descobriu-se que Kirk estava em liberdade sob fiança por assalto à mão armada quando ele e Justice encontraram Rebecca. Então, esses homens já tinham histórico de violência, eles já tinham tido problemas com a lei antes do ataque horrível e fatal contra Rebecca. No final, Kirk foi condenado a mais 15 anos de prisão por essa acusação de assalto, mas isso chega a ser risível neste ponto. 5 anos por abusar e assassinar uma garota de 17 anos e 15 por roubo. Kirk Mundy está atualmente em liberdade e foi apenas deportado de volta para a Jamaica, seu país de origem. Um assassino está à solta nas ruas da Jamaica e eu nem quero pensar no que ele pode estar fazendo lá. Mas e quanto ao outro cara? Justiça? Bem, ele também não era o cúmplice inocente ou um mero espectador. Em 2003, Justiça foi preso por atacar uma mulher com uma arma fora de uma boate e condenado a 18 meses de prisão. Isso é 1 ano e meio por agredir uma mulher, o que é igualmente horrível. Espero que essa mulher esteja se recuperando do trauma. Mas o que ele recebeu no caso da Rebecca? 0 anos, nada.
Esse caso vai partir seu coração e aumentar sua pressão arterial ao mesmo tempo. Como os investigadores podem estragar tanto uma investigação de homicídio? Agora eu entendi. Bermudas tem uma taxa de criminalidade relativamente baixa. A polícia pode realmente não saber o que fazer diante de um crime terrível assim. Mas você está me dizendo que não há nenhum policial competente e experiente nesse departamento que possa pelo menos seguir o protocolo geral, ou pelo menos entender a lei antes de agir? Dave e Cindy terão que viver sem a filha para sempre. Rick precisará lidar com a culpa e fortes emoções. Porque, até hoje, ele não consegue se lembrar desse evento brutal e horrível sem sentir que vai desabar. Jasmine perdeu sua melhor amiga, que era como uma irmã, e enfrentou forte depressão. Culpa do sobrevivente, culpa comum, praticamente toda a emoção que você possa imaginar. E quanto à gentil e estranha Dana, que esteve com Rebecca em seus momentos finais? Ele nunca vai esquecer a imagem de Rebecca deitada, fria e indefesa na estrada. Dana e os outros entes queridos de Rebecca nunca conseguirão esquecê-la. Ele contou em um documentário que deu o nome de Rebecca à própria filha para, de alguma forma, manter o legado dela vivo. Ele se culpa por não salvá-la, mas promete lembrar de sua história para sempre e garantir que nem por um único dia Rebecca será esquecida. Rebecca sempre deixava uma marca nas pessoas e mesmo após sua morte, seu impacto permanece. O funeral de Rebecca ocorreu 6 dias após seu falecimento e contou com amigos, familiares, entes queridos e muitos desconhecidos que apoiaram a família com carinho e solidariedade. Foi algo incrivelmente poderoso, o carinho que a comunidade demonstrou aos Middleton, completos desconhecidos, todos se unindo apenas para mostrar aos Middleton que eles não estão sozinhos. Estamos todos com raiva, todos amargurados, todos furiosos que esses vermes pequenos e insignificantes conseguiram roubar a luz da vida de outra pessoa. E eles nem sequer enfrentaram a punição adequada. Em abril de 2014, Chris Kremers e Lisanne Frew, 2 jovens holandesas, iniciaram uma jornada que era metade férias, metade missão. As garotas vinham planejando uma viagem ao Panamá, onde esperavam fazer algumas trilhas, passeios e também ajudar em algumas aulas. Moradores sortudos, especialmente crianças, aprendem artesanato e um pouco de espanhol. As garotas iniciaram uma trilha panorâmica em 1º de abril, mas desapareceram menos de um dia depois durante uma caminhada na selva do Panamá. Algo aconteceu com as 2 garotas que ainda não foi totalmente compreendido. Meses após o desaparecimento das vítimas, investigadores encontraram evidências-chave intrigantes, enquanto novas pistas surgiam. Os detetives encontraram uma câmera que pertencia às 2 vítimas e as fotos que encontraram nela são, no mínimo, perturbadoras. Chris Kremers e Lisanne Frew, as últimas pessoas que você esperaria que se envolvessem em um desaparecimento em um parque nacional. Muitos já ouviram falar das histórias de desaparecimentos 411 dos últimos anos. Mas Chris e Lisanne não eram o tipo de trilheiro que costuma desaparecer. Afinal, as garotas planejavam essa viagem há mais de 6 meses, com cada passo minuciosamente mapeado. Mas de alguma forma, a tragédia aconteceu e os investigadores ainda estão tentando entender o que aconteceu. Chris e Lisanne estavam hospedadas com a família anfitriã nos dias que antecederam a primeira etapa importante da viagem delas. As 2 deixaram a casa da família anfitriã em 1º de abril de 2014 para passear com o cachorro perto das florestas cênicas da região. Enquanto caminhavam pelo vulcão Baru em Boquete, Panamá, as 2 vítimas eram de Amersfoort, Holanda. Então, uma viagem ao Panamá era algo totalmente diferente de tudo o que já tinham feito em suas vidas, e eles estavam ansiosos por isso há muitos meses. Neste momento, as garotas já estavam no Panamá há cerca de 2 semanas, mas essa era a primeira grande expedição da qual participariam sozinhas. Ao voltarem da caminhada, deveriam ficar no Panamá por mais 4 semanas antes de retornar para casa. O plano delas era fazer trabalho voluntário em uma escola local, ensinando artes e trabalhos manuais para as crianças. Infelizmente, a viagem não saiu como planejado. Elas deixaram a casa da família anfitriã às 11h do dia 1º de abril e nunca mais foram vistas.
Chris e Lisanne comentaram sobre a viagem e a trilha que fariam em breve no Facebook. Em uma postagem, as garotas disseram que iriam visitar uma vila local para passear pela cidade. Nesse horário, as garotas foram a um restaurante local para um brunch e conheceram 2 homens holandeses antes de ir para a trilha. As garotas ficaram especialmente animadas por terem conhecido esses 2 homens. Elas falavam holandês, enquanto os demais da região só falavam espanhol. Na maior parte do tempo, as garotas só estavam felizes por ter alguém para conversar em sua língua nativa. Após essa postagem no Facebook, não houve mais atualizações das garotas. Elas tinham planejado passar o resto da tarde fazendo trilha, pretendendo voltar para a família anfitriã mais tarde naquela noite. A família anfitriã não parecia muito preocupada com a segurança das garotas e presumiu corretamente que tudo daria certo. O caminho que as garotas planejavam era considerado seguro e nunca houve problemas ali. Quero dizer, afinal de contas, a família anfitriã deixou as garotas levarem o cachorro da família com elas. Parece seguro presumir que, se a família tivesse algum receio sobre a viagem das garotas, o cachorro não teria sido autorizado a ir. Porém, quando o sol da tarde sumiu e a noite chegou, não havia sinal das garotas voltando. Logo, o cachorro da família voltou sozinho para casa, e a família anfitriã presumiu que as garotas viriam logo atrás, mas elas não vieram. Logo, a família percebeu que algo estava errado, as garotas não estavam em lugar nenhum. A família procurou na área ao redor da casa, mas não encontrou nem o menor vestígio de evidência. Eles decidiram esperar até de manhã para chamar a polícia, esperando que as garotas aparecessem à noite, mas isso não aconteceu. Somente em 2 de abril foi levantado um alarme sobre o sumiço das garotas. Chris e Lisanne tinham um tour privado agendado em uma fazenda de café em Boquete, mas não compareceram. A família anfitriã percebeu que era suficiente e decidiu chamar os investigadores para trazer as garotas de volta para casa. Somente na manhã de 3 de abril, os detetives mobilizaram todos os recursos e iniciaram uma busca extensa pelas garotas desaparecidas. Um helicóptero da polícia fez buscas aéreas, mas os investigadores não encontraram quase nada. Muitos moradores se voluntariaram para buscar nas áreas de Mata Hala e na vila local, mas ainda não havia sinal das garotas. Seria só em 6 de abril que as autoridades e a família das garotas realmente começaram a entrar em pânico. A polícia sabia que as garotas saíram de casa com pouca comida e água, insuficientes para sobreviver aos 5 dias de desaparecimento. Temendo o pior, as famílias de Chris e Lisanne decidiram voar para o Panamá para ajudar nas buscas por suas filhas desaparecidas. Levando um detetive holandês com eles para ajudar na investigação, as famílias, assim como inúmeros investigadores, policiais, cães e voluntários, procuraram nas florestas próximas por um total de 10 dias. Eventualmente, esses dias se transformaram em semanas, e as semanas se transformaram em meses. Uma busca foi realizada quase todos os dias durante um total de 10 semanas, mas não havia nenhum sinal de Chris ou Lisanne. Literalmente nada, nenhum único vestígio de evidência. Na verdade, parecia que as garotas nem sequer tinham entrado na floresta naquele dia. Mas então surgiu um avanço. Quando a busca policial estava chegando ao fim e os investigadores sentiam que tinham chegado a um beco sem saída, uma moradora local que estava ajudando nas buscas entregou uma mochila azul. Ao revistarem a bolsa, os investigadores acharam 2 óculos de sol, 83 em dinheiro o passaporte de Lisanne, uma garrafa de água e 2 sutiãs. Mais importante, a polícia também achou uma câmera na bolsa e os celulares das 2 garotas. A polícia inicialmente focou nos celulares. Afinal, se as garotas realmente tivessem tido algum problema durante a caminhada, elas quase certamente teriam tentado ligar para alguém, e como se veria, eles estavam certos. Mas os resultados da investigação foram muito mais devastadores do que qualquer um poderia imaginar. Ao analisarem os registros dos celulares, descobriram que as garotas fizeram pelo menos 77 ligações para a polícia. Mas elas estavam sem sinal ali no meio da floresta, então as ligações nunca chegaram aos socorristas. Acredita-se que apenas uma ligação tenha conseguido completar, mas essa chamada durou menos de 2 segundos antes que o telefone perdesse o sinal novamente e a ligação fosse interrompida. Usando esses registros de chamadas, a polícia conseguiu montar um quadro mais claro sobre o que pode ter acontecido no dia em que as garotas saíram para a trilha. Segundo registros, as garotas ligaram para a emergência poucas horas após deixarem a casa da família anfitriã.
Não sabemos a linha do tempo exata, mas as garotas logo se meteram em apuros após iniciar a jornada. Lembra que elas começaram a caminhar em 1º de abril? Isso é importante, pois todas as tentativas de chamadas de emergência delas ocorreram nessa data. Os celulares parecem ter sido desligados mais tarde naquele dia ou no dia 2 de abril. Não consegui confirmar o horário exato em que os celulares foram desligados. 5 dias depois, em 6 de abril, o celular de Chris foi religado. Diversas tentativas com número de identificação pessoal incorreto bloquearam permanentemente o celular. Em 11 de abril, ambos os celulares estavam sem bateria. Mas, embora todas essas informações sejam bastante chocantes, para dizer o mínimo, elas empalidecem em comparação ao que foi encontrado na câmera das garotas. Ao examinar a câmera, a polícia encontrou várias fotos tiradas em 1º de abril, início da caminhada. Mostrava as fotos habituais da bela paisagem e das garotas aproveitando a caminhada. Não havia nada suspeito em nenhuma dessas fotos iniciais. Mas enquanto a polícia continuava analisando a câmera, eles encontraram um segundo lote de fotos tiradas 7 dias depois, em 8 de abril. Esse lote de fotos foi tirado no meio da noite, entre 1 e 4 da manhã. As fotos mostravam os pertences das garotas espalhados sobre um trecho de pedras, cuidadosamente separados e organizados com intenção e propósito. As imagens também exibiam embalagens de doces, sacolas plásticas, montes de terra e até um espelho que aparentemente não foi recuperado. Uma foto em especial chocou muitos detetives. A foto parecia mostrar a nuca de Chris com o cabelo bagunçado. Agora, vários artigos dizem que uma pequena quantidade de sangue também aparecia nessa foto. Apesar de tentar, não vejo nada disso na foto. Se você enxergar, me avise nos comentários. Acho que essa informação pode ter sido inventada ou talvez eu esteja cego. Ao encontrar essas fotos chocantes e perturbadoras, a polícia considerou que já havia evidência suficiente para prosseguir com a investigação. Eles foram até o local onde a mochila foi encontrada pelo voluntário de busca e resgate. O caminho os levou até um rio próximo e, curiosamente, a bolsa foi encontrada bem no centro do rio, presa entre algumas pedras. Quando os detetives redirecionaram seus esforços de busca para essa área, logo encontraram uma pilha de roupas dobradas cuidadosamente ao lado da margem do rio. 2 meses depois, durante as buscas, encontraram um osso pélvico e uma bota com um pé ainda dentro. Agora, essa é a parte da história que eu acho particularmente fascinante. De acordo com os investigadores, esse rio é conhecido por transbordar com bastante frequência. O rio ganhou o apelido de Moedor devido às enchentes frequentes e à dificuldade de atravessá-lo. Um dos investigadores admitiu que encontrar a mochila e o osso da pelve não foi nada além de um golpe de sorte. Eles disseram que esses 2 itens teriam sido levados rio abaixo em poucas horas por uma enchente comum e nunca mais vistos. Agora, nunca ouvi ninguém mais mencionar isso em nenhum dos artigos que li. Preciso perguntar, se esse rio transborda com frequência, será que todos os itens achados nele foram apenas por sorte? Então, por que havia uma pilha de roupas do Chris dobradas cuidadosamente ao lado do rio? Se a enchente era tão grave, essas roupas não deveriam ter sido levadas pela água enquanto as garotas estavam desaparecidas? Para mim, isso sugere que, por algum milagre inacreditável, as garotas podem ter sobrevivido lá fora por muito mais tempo do que qualquer um esperava. Atravessando o rio horas depois, ou até um dia após a polícia encontrar as roupas, ou talvez alguém as tenha achado e deixado ao lado do rio. Mais recentemente, sugerindo que eles podem, de alguma forma, estar envolvidos no desaparecimento das garotas. Agora, existem várias teorias na internet sobre as garotas terem sido possivelmente seguidas até a floresta naquele dia e terem encontrado um destino trágico. Mas serei o primeiro a admitir que essa teoria parece um pouco forçada, mas na realidade, de que outra forma as roupas teriam acabado lá, dobradas cuidadosamente em uma pilha? Com o passar do tempo, mais e mais ossos foram encontrados ao longo das margens do leito do rio. No final, os policiais encontraram um total de 33 ossos espalhados pelo rio. Após analisarem os ossos, descobriram que eram de Chris e Lisanne, confirmando que ambos morreram na floresta. Acho que agora a maioria de nós já começa a acreditar nisso. As garotas simplesmente se perderam na floresta naquele dia, e talvez, eventualmente, tenham escorregado e caído ou sucumbido aos elementos. Essa teoria é fácil de aceitar como verdadeira.
Lembre-se das evidências estranhas achadas nos celulares e na câmera das garotas. Elas eram conhecidas por viajar levando apenas comida e água para passar a tarde. Era uma caminhada simples e esperavam voltar para casa antes do jantar. Até onde sabemos, as garotas saíram para a caminhada naquele dia equipadas com nada mais do que alguns chocolates e algumas garrafas de água. Isso aconteceu no dia 1º de abril. Então, se isso é verdade, e é, o que dizer das fotos que foram tiradas na câmera das garotas no dia 8 de abril entre 1 e 4 da manhã? As garotas já não teriam mais comida nem água. Então, como elas conseguiram sobreviver na selva por 7 dias com sustento limitado? Talvez elas estivessem bebendo água do rio onde seus ossos foram achados, mas isso não explica as fotos estranhas. Uma teoria que vi sendo compartilhada online é que as garotas talvez estivessem simplesmente tirando as fotos para enxergar melhor. No escuro, o flash da câmera ajudaria a iluminar o caminho para elas continuarem na floresta. Mas se isso for verdade, por que fotografar todos os pertences delas cuidadosamente espalhados naquela grande pedra? Eu não sei você, mas mesmo no escuro, acho que seria bem fácil sentir a diferença entre um papel de bala e uma garrafa de água. Elas não precisariam do flash para iluminar o caminho. Isso levou algumas pessoas a acreditar que as evidências encontradas das garotas foram adulteradas e que alguém descobriu o local da morte delas muito antes da polícia. Provavelmente quem cometeu o crime. Se quer saber, não há evidências suficientes para me convencer de que houve um crime. Um detalhe realmente interessante que é ignorado pela maioria dos artigos e vídeos é que o osso pélvico de Chris estava quebrado quando os investigadores o encontraram. Eles não têm como saber se isso aconteceu antes ou depois de Chris perder a vida. Mas eu tenho uma teoria que pode ajudar a explicar todo o caso, então me diga nos comentários se você concorda. Minha teoria é que as garotas saíram mal preparadas para lidar com os elementos e infelizmente se perderam, o que de fato ocorreu. Talvez, em algum momento da jornada, Chris tenha escorregado e caído. Várias pessoas que conhecem a área revelaram que há algumas pedras enormes na região, algumas maiores do que casas. Essas pedras seriam fáceis de escorregar e cair, principalmente à noite, quando não dá para ver nem a própria mão. Uma das últimas fotos tiradas pelas garotas mostra a beira de um penhasco, o que reforça essa hipótese. Como os restos das duas garotas foram achados perto ou no rio, a queda deve ter ocorrido próximo ao rio citado. Se assumirmos que foi isso que aconteceu e que isso aconteceu à noite, Chris provavelmente teria caído de uma altura desconhecida sobre as pedras do rio abaixo, resultando na fratura do quadril, deixando Chris agora ferida. Lisanne pode ter usado o flash da câmera para tentar encontrar o caminho até Chris quando chegou ao lado dela. Eles podem ter usado o flash da câmera para determinar a gravidade dos ferimentos de Chris e talvez até tentar descobrir se Chris ainda estava viva naquele momento. Na verdade, não temos razão para acreditar que ela estava. Lisanne também pode ter usado a câmera para ver o conteúdo da bolsa delas e tentar descobrir se havia algo ali que elas poderiam ter usado, para ajudar a salvar a vida de Chris, ou até mesmo para tratar qualquer ferimento potencial. Minha opinião sincera aqui seria que Chris, de fato, perdeu a vida durante aquela queda. Digo isso porque, 5 dias depois, tentaram acessar o telefone de Chris tantas vezes com senha errada que ele bloqueou permanentemente. Quem tentava usar o telefone não sabia a senha de Chris, e Lisanne se encaixava nesse perfil. Lisanne pode ter seguido mais pelo rio na esperança de encontrar ajuda. Ela pode ter notado um sinal de celular razoável no telefone de Chris. Ela tentou ligar, mas não conseguiu desbloquear o telefone e acabou sucumbindo aos elementos. Lembre-se, isso é só uma teoria baseada nas evidências encontradas pela polícia. Ouvi pessoas comentando sobre o que acham que aconteceu ou não. Então, só pensei em dar a minha opinião sobre o caso, mesmo que eu tente ao máximo não opinar em casos como esse. No fim, o desaparecimento de Chris Kremers e Lisanne Froome segue sem solução e sob investigação, mas a polícia não divulga atualizações desde janeiro de 2015. Há muitas pessoas por aí que acreditam firmemente que as garotas foram vítimas de algum crime, e essa é definitivamente uma possibilidade. Comente qual versão dos acontecimentos você acredita. Investigadores particulares e autores ainda investigam ativamente esse caso. Na verdade, eles viajaram para o Panamá em junho de 2023 para tentar coletar mais evidências, mas acabaram ficando sem tempo antes de encontrar algo realmente significativo.
Eles pretendem voltar à floresta no próximo ano para investigar uma represa no fim do rio onde Chris e Lisanne desapareceram. Eles acreditam que, seja o que for que tenha acontecido com as garotas, as respostas serão encontradas nos filtros dessa represa. Espero sinceramente que, independentemente de como as garotas morreram, não tenham sofrido muito e que suas famílias tenham conseguido se recuperar. Desde o desaparecimento delas, é de partir o coração saber disso. Essas garotas só queriam embarcar em uma jornada única na vida para explorar as selvas do Panamá e ajudar os menos favorecidos. Tragicamente, essa jornada única acabou sendo a última delas. Tóquio, a cidade do neon, luzes, energia sem fim e um ritmo que nunca desacelera. Mas, sob a superfície dessa metrópole vibrante, uma escuridão assustadora espreita. Em maio de 2012, o ritmo agitado da cidade foi interrompido por um evento chocante e trágico que deixou uma marca repugnante tanto no Japão quanto na Irlanda. Terminando com uma mulher inocente perdendo a vida. Esta não é apenas uma história de crime, é uma história de perda, justiça e a busca pela verdade diante de uma tragédia indescritível. Nicola Furlong nasceu em 17 de dezembro de 1990, filha de Andrew e Angela, em uma pitoresca vila no condado de Wexford, na Irlanda. Nicola era muito próxima das irmãs mais novas, Andrea, 3 anos mais nova, e Hannah, 9 anos mais nova, crescendo juntas em uma comunidade unida em Wexford, Irlanda. Nicola, conhecida por seu sorriso radiante, personalidade calorosa, marcante e generosa, tinha um entusiasmo contagiante pela vida. Desde cedo, Nicola mostrou paixão por música e esportes. Ela tocava piano muito bem e era atleta dedicada, sempre jogando futebol e participando de corridas locais. A dedicação e o esforço de Nicola também abrangiam os estudos. Ela se destacava academicamente e estava determinada a aproveitar ao máximo cada oportunidade que surgia em seu caminho. Após concluir o ensino médio na Irlanda, Nicola ingressou na Universidade de Dublin para graduação em Negócios Internacionais e Idiomas. Quando surgiu a chance de estudar fora, seu pai, André, sugeriu que ela fosse ao Japão, pois ela gostava muito do curso. Seu interesse por culturas e idiomas a levou a um intercâmbio na Universidade de Economia da cidade de Takasaki, em Tóquio, em 2011. Essa oportunidade foi a realização de um sonho para Nicola, unindo suas ambições acadêmicas com seu amor por viagens e novas experiências. Foi uma oportunidade única e ela precisava aproveitá-la, mesmo que isso significasse ficar longe da família, amigos e namorado por um ano. Tóquio foi uma grande mudança que Nicola talvez tenha subestimado. No início, ela teve dificuldades para se adaptar ao Japão. A região onde ela morava ficava a cerca de 2 horas de Tóquio, que é impressionante em termos de beleza. Estar fora de grandes cidades proporciona um estilo de vida japonês mais tradicional, com menos pessoas falando inglês do que em locais modernos como Tóquio. Além disso, o tempo que Nicola sentiu falta da família ofuscou boa parte de sua experiência no Japão. Embora ela tenha gostado de passar um tempo no Japão, ela estava, na maior parte do tempo, apenas ansiosa para terminar seu ano no programa de intercâmbio e voltar para casa para sua família. Nicola se adaptou à nova situação, fez amigos e participou da cultura japonesa. Ela era conhecida pelos moradores locais por ser bondosa e acessível. Nicola não era só uma estudante, era uma jovem com um futuro brilhante. Seu amor pela música continuou em Tóquio também, onde ela frequentemente assistia a shows e gostava de explorar a cena musical local. Seus finais de semana eram repletos de aventuras, como visitar templos históricos e provar comidas novas. Ela frequentemente registrava suas experiências em um blog para manter amigos e familiares atualizados sobre sua jornada. Nicola ainda faria uma última postagem no blog antes de seu destino mudar para sempre. Pois num instante tudo o que Nicola lutou para construir. Todos os relacionamentos que Nicola havia formado no Japão, as memórias que ela tinha com novos amigos e uma nova família, tudo isso desapareceria num piscar de olhos quando Nicola teve sua vida roubada de forma inesperada. Em maio de 2012, Nicola estava a poucos meses de voltar para casa na Irlanda. Na noite de 23 de maio de 2012, Nicola e sua amiga, outra garota da Irlanda que não foi identificada, decidiram ir a um show da Nicki Minaj em Tóquio.
A noite, planejada para ser divertida entre amigos e uma pausa da faculdade, acabou tomando um rumo sombrio e sinistro. Nicola e sua amiga viajaram de trem para Tóquio em cerca de 2 horas. O plano era ir ao show e depois passar a noite nos bares de Tóquio, pegando o primeiro trem para a escola de manhã. Enquanto olhavam um mapa de trânsito e faziam planos, 2 americanos, Richard Hines, 19, e James Blackstone, 23, as abordaram. Os homens explicaram às moças que estavam visitando o Japão vindos dos Estados Unidos e começaram a conversar. Apesar de não conhecerem os homens e demonstrarem pouco interesse, as garotas provavelmente ficaram felizes por encontrar alguém que falasse inglês fluentemente. Richard, de Memphis, Tennessee, trabalhava como músico profissional, enquanto James, de Los Angeles, era dançarino profissional. Os homens pareciam super simpáticos e, como conheciam a vida noturna da cidade, se ofereceram para ajudar as jovens a se orientarem por lá. Nicola e sua amiga acharam que eles pareciam amigáveis o suficiente, então concordaram. Os 4 acabaram pegando um táxi juntos enquanto passeavam pela cidade. Richard e James disseram às moças que tinham 2 quartos pagos no Hotel Kyo Plaza, em Shinjuku, famosa pela vida noturna. Ofereceram um dos quartos para elas ficarem, sem custo. Mas Nicola, sua amiga, recusou, dizendo que elas ficariam bem em apenas ficar acordadas e pegar o trem de volta pela manhã. O problema é que as garotas não sabiam. Shinjuku, famoso pela vida noturna, também revela um lado sombrio entre ruas de neon e centros de entretenimento agitados. Essa área era conhecida pelos marginais e alta criminalidade, bem acima do restante do Japão. Enquanto as garotas estavam felizes por novos amigos, não imaginavam a reviravolta do destino que enfrentariam. Ao chegar em Shibuya, o grupo decidiu visitar o Scramble Bar. Nicola e sua amiga compraram a primeira rodada de bebidas, Ricardo e Tiago a segunda, com doses de tequila. A amiga de Nicola comentou que a tequila a afetou de um jeito diferente. Em um momento ela estava sentada aproveitando as bebidas e a conversa, no outro apagou. É nesse ponto que os eventos da noite ficam um pouco confusos. Pouco antes da 1H, imagens de segurança de um táxi mostraram Richard e James colocando as 2 mulheres fortemente intoxicadas no banco de trás de um carro, antes de pedir ao motorista para levá-los ao Kyo Plaza Hotel em Shinjuku, a cerca de 10 a 15 minutos de carro. Assim que chegaram ao hotel, as coisas pioraram. Nicola e sua amiga foram separadas, cada uma indo para um quarto diferente com um dos homens. Acredita-se que, nesse momento, ambas ainda estavam indefesas diante desses homens e nem compreendiam totalmente o que ocorria. O saguão do Hotel Kyo Plaza tem sido por anos um símbolo da prosperidade e abertura de Tóquio. Turistas e moradores se misturam a caminho das Torres Gêmeas com vista para o centro da cidade. Conforme a noite de 23 virava 24 de maio, a energia vibrante do distrito de Shinjuku, em Tóquio, foi desaparecendo. Em um quarto de hotel acima das ruas movimentadas, um crime impensável ocorria. Nicola Furlong, jovem brilhante e aventureira, entrou sem saber em um pesadelo. Era por volta de 0h50 quando os homens, junto com Nicola e sua amiga, chegaram ao hotel. Câmeras de segurança mostraram que Richard e James sabiam o quanto Nicola e sua amiga estavam embriagadas. Nas imagens, ouve-se os homens zombando das garotas, rindo e se gabando do que fariam com elas ao levá-las para os quartos do hotel. Quando o táxi chegou ao hotel, as garotas estavam tão alteradas que nem conseguiam andar. Os homens precisaram solicitar 2 cadeiras de rodas ao hotel para levar as garotas aos quartos. Os funcionários do hotel atenderam prontamente, sem nem pensar 2 vezes. As garotas foram levadas em cadeiras de rodas por 2 homens, sem saber que para uma delas seria a última noite. Nas imagens bizarras das câmeras de segurança, podemos ver as garotas sendo levadas em cadeiras de rodas completamente contra a vontade delas. Ricardo controlava Nicola, enquanto Tiago levava a amiga dela. Era por volta de 3h20 da manhã. Após uma reclamação de barulho, o gerente do hotel foi ao quarto 1427, onde Ricardo estava hospedado, para verificar a situação. Ele bateu na porta algumas vezes, mas quando ninguém respondeu, o gerente entrou no quarto do hotel e encontrou Nicola deitado de bruços no chão. Ficou claro que algo tinha dado terrivelmente errado. Os serviços de emergência levaram Nicola e sua amiga, encontrada em outro quarto, para um hospital próximo.
Apesar dos esforços dos profissionais de saúde, Nicola não recuperou a consciência. Pouco após as 3h55 da manhã, foi anunciado que Nicola havia falecido. A causa da morte era incerta, deixando família e amigos em choque e luto. Ela tinha acabado de contar aos amigos e familiares que estava feliz por ir ao show naquela noite. Ela estava nas nuvens por causa disso. Como em tão poucas horas as coisas poderiam ter dado tão errado? Felizmente, não foi difícil para a polícia descobrir quem tinha feito isso com essas duas jovens. Os quartos do hotel estavam registrados nos nomes de Ricardo Hines e Jaime Blackstone, os americanos com quem elas estiveram no bar naquela noite. Os homens foram rapidamente localizados, ambos sendo presos e levados para interrogatório. Inicialmente, os homens não foram acusados pela morte de Nicola, mas apenas por agredir a mulher que estava no banco de trás do táxi. Mais cedo naquela noite, a polícia suspeitava que ambas as mulheres foram drogadas antes de desmaiar, mas até então isso era só uma teoria. Uma amostra toxicológica foi coletada de Nicola e os investigadores aguardavam os resultados antes de aplicar acusações mais graves contra os dois homens. Enquanto isso acontecia, uma autópsia era feita em Nicola para identificar a causa de sua morte. Esses resultados só ficaram prontos em 15 de junho e foram surpreendentes. O professor Kenichi Yoshida fez a autópsia e disse que Nicola não sofreu overdose. Ela teve a respiração restringida, provavelmente com algo macio, como uma toalha. Acrescentou-se que Nicola provavelmente não morreu rapidamente. E provavelmente levou vários minutos e causou grande sofrimento, o que provavelmente resultou na reclamação de barulho feita pelos outros hóspedes do hotel. Com a polícia já sabendo como Nicola morreu, estavam prontos para aprofundar a investigação. E eles oficialmente apresentaram acusações de homicídio em primeiro grau contra James e Richard. O crime chocou Japão e Irlanda. A família de Nicola, abalada pela perda, pediu justiça por sua filha. Sua mãe, Angela, e seu pai, André, viajaram para Tóquio, enfrentando o doloroso processo de lidar com a morte da filha em um país distante e desconhecido. Eles buscaram respostas e responsabilização, esperando que a justiça japonesa trouxesse justiça para Nicola. Felizmente, a Polícia Metropolitana de Tóquio respondeu rapidamente, tratando o caso com a seriedade que ele exigia. Coletaram evidências, enviaram imagens das câmeras para análise forense e reconstruíram os acontecimentos daquela noite. O quarto do hotel foi revistado e revelou pistas que apontavam para Hines e Blackstone. Mas o caso não seria tão simples. Esses homens, embora claramente responsáveis, não iriam se entregar sem lutar. Na noite em que Nicola perdeu a vida, os detetives dizem que as ações de Richard provavelmente foram motivadas por uma mistura de intoxicação e agressividade simples. Richard, criado em um lar difícil, sentia muito ódio e ressentimento pelos outros. A investigação revelou que ele agarrou Nicola em um acesso de raiva. Um ato de violência chocante deixou família e amigos devastados. Ainda se debate o que exatamente o fez perder o controle. Não sabemos se Nicola disse algo que o provocou ou se ele já agia violentamente antes de levá-lo ao quarto do hotel. Mas seja qual for o caso, Nicola recebeu o peso da agressão dele e pagou caro por isso. Enquanto isso, James estava no outro quarto com a amiga de Nicola. Richard Hines negaria ter matado Nicola de propósito. Ele diz que tudo foi consensual naquela noite, mas as coisas saíram do controle quando Nicola morreu. Como resultado, ele insiste que o que quer que tenha acontecido com Nicola foi um acidente, mas a polícia não acreditou nisso. No julgamento em março de 2013, surgiram mais detalhes que só confirmaram as suspeitas dos investigadores e pioraram a situação. A promotoria afirmou que naquela noite, Hines e Blackstone drogaram Nicola e sua amiga sem que elas soubessem, com o objetivo de levá-las aos quartos do hotel contra sua vontade. Isso basicamente já foi confirmado. Segundo o professor Yoshida, que fez a autópsia de Nicola, ele tinha arranhões no pescoço. Isso indica que ela tentou lutar contra seu agressor e provavelmente fez isso por um bom tempo. Yoshida diz que o método usado para tirar a vida de Nicola foi monstruoso. Esse homem teria tido vários minutos para simplesmente ficar ali, olhando nos olhos de sua vítima. Enquanto ela lutava, agarrando-se à vida, foi absolutamente brutal. Isso não poderia ter sido um acidente. A amiga de Nicola foi chamada para depor no julgamento.
E ela fez o melhor que pôde para reconstruir os acontecimentos daquela noite até chegar ao shot de tequila que fez com que ela desmaiasse. Ela contou como os homens se ofereceram para levar as garotas de volta aos seus quartos de hotel, mas que ambas recusaram. Como elas estavam em relacionamentos sérios, os homens fingiram que iam recuar, mas nunca recuaram. Nesse momento, a tequila surgiu e a amiga de Nicola disse que perdeu a consciência poucos minutos após o shot. Ela não se lembra do que aconteceu depois e só recorda de acordar em uma cama de hospital. A equipe de defesa retratou Richard Hines como um homem honesto e decente que só queria ajudar. Essas duas jovens conseguem chegar a um lugar seguro, como o quarto do hotel delas, para que pudessem dormir e se recuperar dos efeitos do álcool que haviam bebido. Mas os investigadores conseguiram encontrar imagens de câmeras de segurança da corrida de táxi até o hotel, nas quais era possível ouvir os homens gritando animados sobre como essas garotas, segundo eles, haviam caído no colo deles. Enquanto olhavam para as duas mulheres e conversavam sobre o que iam fazer com elas, eles ainda chegaram a bater os punhos um com o outro. Isso não foi, de forma alguma, um acidente. Foi algo calculado e planejado nos mínimos detalhes. Pior ainda, à medida que os investigadores continuavam a investigar o passado desses dois homens, descobriram que não era a primeira vez que James havia sido acusado de um crime exatamente como esse. Menos de um mês antes da morte de Nicola, James foi acusado por outra mulher de colocar algo na bebida dela e se aproveitar da situação. Quando Richard teve a chance de se defender, ele retratou Nicola como nada mais do que uma frequentadora de bares que estava procurando alguém que pudesse deixá-la bêbada facilmente. Ele disse que ela saiu da escola aquela noite já querendo ficar bêbada, e sugeriu que ela estava disposta a ficar com quem a deixasse mais bêbada, mais rápido. Acho que você não precisa que eu diga que isso não poderia estar mais longe da verdade. Para mim, acho que a parte mais dolorosa de todo esse julgamento foi quando a promotoria mostrou as imagens do saguão do hotel. Essas duas garotas estavam desesperadas por alguém que tomasse uma atitude, literalmente qualquer pessoa que as ajudasse a sair dessa situação ruim em que se encontravam. Nenhum funcionário do hotel se preocupou em perguntar se as garotas estavam bem. Ninguém fez nada ou sugeriu chamar alguém, mesmo vendo que essas garotas estavam claramente bêbadas demais para entender o que acontecia. Nenhuma pessoa ofereceu qualquer tipo de ajuda. Eles trouxeram as cadeiras de rodas solicitadas e ajudaram a colocar as garotas nelas. É revoltante e não entendo isso. Me deixa perplexo. A família de Nicola esteve no julgamento e ouviu todas as reconstituições do que ocorreu com sua filha. Fizeram uma declaração de impacto da vítima, pedindo ao juiz a punição mais severa possível. Mas infelizmente para eles, a punição que esse homem receberia seria pouco mais do que um tapinha no pulso. Nesse período da história do Japão, Ricardo, com 19 anos, ainda era menor de idade. O problema é que menores de idade não podem ser legalmente sentenciados ao mesmo nível de punição que adultos, embora essas leis tenham mudado nos anos mais recentes. Isso não faz diferença para o caso do Ricardo, pois ele acabou considerado culpado. Mas ele só poderia ser condenado a até 10 anos de prisão e agora está livre. Sobre seu cúmplice, Jaime Blackstone, ele foi condenado por agredir a amiga de Nicola, mas pegou pena ainda mais branda. Ele foi condenado a 3 anos de trabalhos forçados e libertado em 2015. Depois ele retornou aos Estados Unidos e seguiu como dançarino, com seus crimes no Japão sendo apenas uma nota de rodapé, em uma vida que de outra forma foi excelente. Esses dois homens provaram ser criminosos em série e simplesmente saíram impunes. Após a morte de Nicola, sua família se dedicou a honrá-lo, criando bolsas de estudo em seu nome e promovendo a segurança de jovens viajantes no exterior. Após essa tragédia, houve algumas mudanças positivas com o objetivo de prevenir incidentes semelhantes no futuro. Campanhas de conscientização sobre segurança em viagens, especialmente para jovens mulheres no exterior, cresceram entre estudantes na região de Tóquio. Hotéis em Tóquio e outras grandes cidades adotaram segurança mais rigorosa para proteger hóspedes e evitar situações semelhantes. Essas medidas, embora pequenas, representam um esforço coletivo para garantir que nenhuma família tenha que suportar a dor que a família de Nicola sofreu, sem falar na dor que sua amiga agora precisa conviver diariamente. A família de Nicola mostrou coragem ao contar sua história, esperando que a experiência dele seja um alerta e lição para outros. Eles seguem celebrando Nicola, lembrando dela como uma jovem vibrante, amorosa e talentosa. Ao final dessa história, fica apenas uma principal lição para nós.
A justiça foi feita, mas às vezes isso simplesmente não é suficiente. Esses dois homens deveriam ter passado o resto da vida pagando pelo que fizeram com essas garotas. Mas em vez disso, eles estão por aí, vivendo a melhor vida possível. Enquanto a família de Nicola se desfaz, sua amiga precisa lidar com os restos da vida que conhecia. Para ambas as famílias, toda e qualquer sensação de segurança foi arrancada de suas mãos. Eles não conhecerão mais a verdadeira paz. Mas para os dois homens que impuseram esse destino a essas mulheres, eles simplesmente seguem com suas vidas e agem como se nada disso tivesse acontecido. E de alguma forma esperam que aceitemos isso como uma forma de justiça, mas eu não acho que seja. Jasmine Fiore era uma modelo e atriz em ascensão que começou sua carreira modelando pintura corporal e maiôs aos 28 anos de idade. Ela ficou bastante conhecida, participando de shows por toda a região de Las Vegas e até teve uma breve participação em um reality show da VH. Mas em 2009, a carreira de Jasmine teve um fim repentino e trágico quando ela desapareceu na noite de 14 de agosto. Poucas horas após seu desaparecimento, os investigadores encontraram seus restos mortais dentro de uma mala abandonada em uma lixeira. O estado do corpo dela era humilhante, para dizer o mínimo. O crime foi tão brutal que Jasmine só pôde ser identificada pelo número de série dos implantes de silicone nos seios. Mas quem poderia ter feito algo assim? Bem, os detetives têm uma ideia muito clara de quem foi o autor do crime e chegaram até a apresentar acusações contra ele. Mas por um motivo chocante e bastante inesperado, o homem nunca foi preso, mesmo que o caso fosse mudar para sempre a cara da televisão de realidade. Foi há pouco mais de 20 anos que a televisão de realidade moderna surgiu pela primeira vez. Muitos atribuem o sucesso do gênero a programas como Survivor, da CBS, que estreou em 2000 e teve um lançamento bem-sucedido. Séries como American Idol, The Bachelor e Osbournes não ficaram muito atrás. Em 2005, a VH realmente começou a lucrar com a nova mania da televisão de reality shows e logo eles lançaram a série Meghan Quer um Milionário. Apesar do grande sucesso, o programa teve apenas uma temporada antes de ser cancelado. Tudo isso devido à trágica perda de Jasmine Fiore. Jasmine teve uma infância difícil, pois seus pais se separaram quando ela tinha 8 anos. Isso obrigou sua mãe a criar Jasmine sozinha. Morando em Bonnie Doon, Califórnia, todos nós sabemos como pode ser caro viver na Califórnia. Então, é claro que as duas provavelmente passaram por muitas dificuldades. Conforme crescia, Jasmine percebeu que amava jogar futebol americano, mesmo com o esporte sendo mais inclusivo atualmente. Era incomum uma garota do porte de Jasmine praticar um esporte tão exigente naquela época. Mas Jasmine não era do tipo que fugia de desafiar limites. Quando entrou na adolescência, Jasmine conseguiu um emprego em um mercado local. Mas o tempo todo ela queria seguir seu sonho de ser modelo. Ao atingir a maioridade, Jasmine começou a se candidatar a trabalhos de modelo e logo conseguiu algumas oportunidades. Ela iniciou como modelo de maiô e logo passou a trabalhar com pintura corporal para diversos clientes em festas e eventos. Jasmine fez tanto sucesso com seus clientes que até conseguiu vários shows em alguns dos maiores cassinos de Las Vegas. Para Jasmine, tudo seguia conforme o plano e ela vivia seu sonho. Ela participou de vários comerciais de serviços adultos, como linhas telefônicas. As coisas melhoravam na carreira dela, mas Jasmine sabia que esse estilo de vida não duraria para sempre. Sendo uma trabalhadora bastante inteligente, ela começou a fazer planos para onde a vida a levaria quando seu trabalho como profissional da beleza chegasse ao fim. Ela foi à escola, tirou licença de corretora e planejou abrir academia e centro de treinamento. Jasmine teve vários interesses amorosos ao longo dos anos, até se apaixonar por Roberto Hassman e admitir que queria construir uma vida com ele. O relacionamento deles acabou rápido e eles seguiram caminhos diferentes. Pouco depois, ela se envolveu com Travis. E os dois ficaram noivos em 2006, mas eles também terminaram o relacionamento. Isso nos leva a 2009, quando Jasmine conheceu um colega especialista em imóveis chamado Ryan Jenkins. Ryan era investidor imobiliário com propriedades por Las Vegas, mas ainda não era um grande empresário.
Ele era mais um investidor de pequeno porte que ainda estava tentando encontrar seu lugar no ramo e ainda não tinha alcançado o sucesso. Com isso em mente, Ryan fazia o possível para manter suas opções em aberto, e uma dessas opções era aparecer em reality shows na VH1. Ryan se inscreveu para a série Meghan Quer um Milionário no fim de 2008 ou início de 2009. Ryan ficou nas nuvens quando foi aceito nesse programa. Mas sua participação na série não durou muito e ele foi eliminado em um dos primeiros episódios. Mas para Ryan, isso não fez tanta diferença. Isso porque, poucos dias depois de ser eliminado da série, ele conheceu a mulher dos seus sonhos, Jasmine Fiore. 2 dias depois disso, os dois se casaram. Isso pode parecer completamente louco, casar com alguém que você só conhece há 2 dias e, não me entenda mal, de certa forma é mesmo. Segundo amigos e família de Jasmine, ambos realmente estão apaixonados. Nesse momento, Jasmine estava genuinamente feliz. Com Ryan, Jasmine era conhecida por ser vibrante e energética, e o relacionamento só intensificou essas qualidades. Mesmo tendo se conhecido em um cassino e casado impulsivamente, o amor deles era real. Porém, como você imagina, os meses após o casamento não foram sempre perfeitos. Jasmine foi forçada a chamar a polícia depois que seu marido revelou um lado dele que ela nunca soube que existia. Em junho de 2009, apenas 3 meses depois que Jasmine e Ryan se casaram, há rumores de que Jasmine estava traindo o marido pelas costas. Jasmine estava conversando com seu ex-noivo Travis e os dois se encontraram em uma espécie de festa. No evento, Jasmine e Travis se beijaram, fazendo Ryan perder o controle. E é compreensível, mas o que não é tão compreensível assim é a reação de Ryan ao saber sobre isso. Não sei se Ryan viu os dois ou se alguém contou pra ele o que houve. Mas Ryan agiu rápido e ele e Jasmine começaram uma discussão acalorada. Travis admitiu o ocorrido e, em seguida, Ryan deu um soco em Jasmine, que caiu em uma piscina próxima. A polícia foi chamada e as acusações foram imediatamente feitas contra ele. Ryan então deveria comparecer ao julgamento em dezembro de 2009, mas os dois se reconciliaram logo depois. Tudo isso aconteceu e logo eles estavam em sintonia novamente, mas o casamento nunca mais foi o mesmo. Lisa, mãe de Jasmine, diz que ela e Ryan brigavam sempre. O motivo das brigas era Ryan afirmar que Jasmine não queria deixar os ex-namorados. E para todos os efeitos, isso parece ter sido verdade. Ryan achava que, se tivessem terminado, era o fim, mas Jasmine discordava. Não preciso dizer que Brian era muito ciumento, mas, curiosamente, parte do ciúme e dos medos de Ryan pareciam um pouco justificados. De acordo com o pai de Ryan, Jasmine estava agindo pelas costas dele há meses. O pai dele afirma que Ryan lhe contou sobre várias ocasiões em que Jasmine saía e ficava vários dias fora de casa. Nunca avisava Ryan que saía, nem contava onde esteve todo esse tempo. Agora, o que não sabemos é se tudo isso aconteceu depois que os dois tiveram a briga na festa, ou se isso já acontecia quando eles supostamente estavam bem um com o outro. Se tudo isso aconteceu logo depois que eles se separaram depois da festa, então eu entendo totalmente. Jasmine precisava de espaço, e a última pessoa com quem ela queria estar era o Ryan. Mas tudo isso acontecia enquanto os dois estavam bem e felizes no casamento. Então, você tem que admitir que o Ryan não estava sendo tão irracional ao querer saber por que sua esposa estava sumida por dias seguidos. Segundo Ryan, o pior era que, ao voltar, ela sempre mentia sobre onde esteve. Mas Ryan nunca explicou como sabia que ela estava mentindo. Para complicar, Jasmine teria dito à mãe que eles anularam o casamento em maio de 2009, só 2 meses após se casarem. Mas após várias buscas em registros públicos, não há nenhuma prova de que essa afirmação fosse verdadeira de fato. Eles ainda pareciam casados durante tudo isso. Tudo isso nos leva ao dia 14 de agosto de 2009, quando as vidas de Jasmine e Ryan mudaram para sempre. É também a noite em que as câmeras registraram as últimas horas de Jasmine. E a noite que mudaria o rumo dos realities na televisão para sempre. Era 14 de agosto de 2009 quando Jasmine e Ryan fizeram planos para ficar no Hotel L'Auberge em San Diego.
Ambos participariam de um torneio de pôquer beneficente para arrecadar fundos à Fundação Karma. Investigadores analisaram imagens de segurança e disseram que os dois pareciam se divertir muito juntos. Tanto Ryan quanto Jasmine foram vistos nas imagens rindo e sorrindo durante toda a noite. O casal saiu do hotel por volta das 2h30. Na manhã do dia 14, eles foram vistos novamente no Ivy Hotel, que era uma boate no centro de San Diego. Essa boate foi o último lugar onde os dois foram vistos juntos. Por volta das 4h30, Ryan já tinha voltado sozinho ao quarto e faria o check-out às 9h. Naquela manhã, Jasmine desapareceu para sempre. Não se sabe se ela foi vista nas câmeras da boate, mas seja o que for que tenha ocorrido lá, não parece ter terminado bem para o casal. No dia seguinte, 15 de agosto, a polícia anunciou que encontrou um corpo em um beco em Buena Park, Califórnia. A pessoa teve um fim muito terrível, e os detetives disseram que todos os dentes haviam sido removidos, assim como todos os dedos, tornando a identificação extremamente difícil. Quem colocou esse corpo aqui não queria que essa pessoa fosse identificada jamais. A única coisa que a polícia conseguiu determinar foi que os restos eram de uma mulher e que ela havia sido esmagada dentro de uma mala que era muito pequena. Ryan registrou o desaparecimento da esposa mais tarde naquele dia, dizendo à polícia que viu Jasmine por volta das 20h30, em 14 de agosto na casa deles em Los Angeles. Ele afirmou que ambos participaram do torneio de pôquer beneficente citado e visitaram alguns bares. Depois, eles voltaram para casa, onde Jasmine o deixou e saiu para resolver algumas coisas. Depois disso, ele nunca mais a viu. O que nunca foi explicado é por que Ryan achou que esse desaparecimento, entre todas as outras vezes em que Jasmine sumiu, era suspeito. Jasmine costumava desaparecer por dias, se você se lembra. Neste caso, ele denunciou o desaparecimento da esposa em menos de 24 horas após o sumiço. Isso nunca foi totalmente explicado, mas os investigadores tinham motivos para acreditar que havia muito mais em Ryan do que aparentava. No dia seguinte, Ryan ficou na casa do casal organizando roupas e itens de viagem. Ele foi visto saindo da cobertura deles em 16 de agosto por volta das 9h. Em seguida, ele foi direto para Nevada para pegar seu barco, mas essa não foi a história que ele contou à polícia. Mais tarde, ao ser contatado, ele disse que estava em Utah indo ao Canadá para resolver questões de imigração. Mais ou menos nessa mesma época, os investigadores haviam feito algum progresso em relação ao corpo que havia sido encontrado na lixeira. Apesar do fato de que o autor do crime tenha tomado tantas precauções para ocultar a identidade dessa pessoa, os restos mortais foram identificados apenas alguns dias depois, em 18 de agosto. Enquanto o legista examinava o corpo, ele percebeu que os seios da mulher pareciam ter sido alterados e acreditou que ela poderia ter colocado implantes em algum momento, e essa suposição estava correta. Na análise, o legista removeu os implantes e leu o número de série impresso. O número de série os ligava diretamente a Jasmine Fiore. O legista determinou que Jasmine morreu poucas horas antes de seu corpo ser encontrado. Mas tudo piorou depois disso. A polícia foi rapidamente alertada de que um Mercedes branco havia sido encontrado abandonado em um estacionamento em West Hollywood. A descoberta ocorreu a menos de 1 milha da casa de Jasmine e Ryan em Los Angeles. Ao revistar o carro, foi descoberto que também pertencia a Jasmine. Mas o que tornou essa descoberta tão perturbadora é que o interior do carro estava coberto por uma quantidade significativa de evidências. Manchas vermelhas estavam espalhadas pelo carro e havia indícios de que o cabelo de Jasmine foi arrancado. A polícia reclassificou o caso e o rotulou oficialmente como investigação de homicídio. A polícia queria falar com Ryan sobre onde estava quando Jasmine sumiu, mas ele não foi encontrado. No dia 19 de agosto, Ryan ligou de Vancouver para o pai, comprovando que chegou ao Canadá, como dissera aos investigadores. Durante essa ligação, o pai de Ryan avisou que a polícia queria falar com ele. Eles encontraram o corpo de Jasmine e acreditavam que ela foi vítima de homicídio. A polícia procurava ativamente por Ryan. Por algum motivo, eles tinham certeza de que ele era o responsável pelo crime, iniciando uma caçada humana. Os investigadores logo souberam que o BMW SUV preto de Ryan foi visto indo para a fronteira Estados Unidos da América, Canadá, rebocando um barco. A polícia depois achou o veículo em uma marina em Washington.
O veículo estava vazio e o reboque que ele puxava também estava vazio, provando que o barco estava em algum lugar na água. No entanto, o motor do veículo ainda estava quente, então Ryan não poderia ter ido muito longe. É importante mencionar que, neste momento, Ryan não era considerado culpado, ele era apenas considerado uma pessoa de interesse com quem a polícia queria desesperadamente falar. A polícia estava tão interessada em entrar em contato com ele que a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América e a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras anunciaram o envio de vários barcos para procurá-lo. Foi só em 19 de agosto que houve um avistamento confiável de Ryan. Uma testemunha viu alguém parecido com Ryan pilotando um barco perto de Point Roberts, em Washington, onde sua madrasta já morou. Assim que esse relato chegou, a polícia anunciou que tinha motivos para acreditar que ele havia cruzado a fronteira de volta para o Canadá em algum momento entre os dias 19 e 20. Isso foi a gota d'água para os investigadores. Eles sabiam que Ryan havia sido informado de que a polícia estava procurando por ele, então, para eles, isso era a prova de que ele estava fugindo da captura. Isso os levou a intensificar a busca por ele, rotulando-o como principal suspeito e acusando-o oficialmente de homicídio. Em 20 de agosto, Ryan chegou ao Thunderbird Motel, na Colômbia Britânica, Canadá. Ele chegou com uma jovem, que o funcionário do motel descreveu como atraente, jovem e calma. Os dois pagaram por 3 noites no hotel e o gerente não achou eles nem um pouco suspeitos. Ao investigar a identidade da mulher com Ryan, a polícia logo percebeu que era sua meia-irmã, Helena. O gerente do motel disse que viu Ryan saindo do quarto no dia 21 de agosto, aparentando grande exaustão. Ele disse que Ryan estava tão desleixado que, mesmo sabendo da caçada policial por Ryan Jenkins, não reconheceu que era a mesma pessoa. Por volta das 11h30 da manhã, em 23 de agosto às 11h30, o gerente notou que Ryan não fez check-out do quarto reservado por Helena. O gerente então pediu ao sobrinho que fosse verificar se ele já tinha saído. Mas foi aí que ele entrou em mais uma cena de crime. Ao abrir a porta do quarto, o sobrinho encontrou Ryan enforcado em um cabideiro com um cinto. Ele tinha tirado a própria vida. Nenhum bilhete foi encontrado na cena do crime, mas os investigadores encontrariam um mais tarde no computador de Ryan, datado de 20 de agosto. O conteúdo da carta nunca foi divulgado ao público e, infelizmente, o caso de Jasmine segue sem solução até hoje. Mas isso está longe de ser o fim da história. A polícia acredita firmemente que Ryan foi quem tirou a vida de Jasmine. Eles estão quase certos disso e não há mais ninguém relevante para a investigação. E é bem claro perceber que Ryan estava lidando com uma culpa muito séria nos últimos dias e horas de sua vida. Após a morte de Ryan, a polícia passou a investigar seu passado. E a VH1 fez o mesmo, sendo a empresa que o convidou para participar. Meghan quer um milionário, de acordo com a VH1. Eles sempre fazem uma verificação de antecedentes em toda celebridade que aparece em um dos seus reality shows. Eles dizem que a verificação inicial de Ryan não mostrou nada, mas depois surgiram informações interessantes. Como acabou sendo descoberto, em 2007, Ryan foi investigado por agredir uma mulher em Calgary. A produtora de Meghan quer ser uma milionária afirmou que ele não teria sido autorizado a participar do programa se soubessem disso. A VH1 explicou que emprega uma empresa de investigação privada terceirizada para realizar todas as suas verificações de antecedentes. Essas verificações só cobrem crimes dentro dos Estados Unidos da América. Calgary fica no Canadá, por isso a VH1 nunca recebeu informações sobre esse crime. O mais interessante é que a Collective Intelligence, empresa terceirizada, anunciou que não foi ela quem fez a verificação de antecedentes. Como Ryan era originalmente do Canadá, eles terceirizaram a verificação de antecedentes para outra empresa chamada Straight Line International. Após as acusações contra Ryan, a Collective Intelligence processou a Straight Line International por quebra de contrato, alegando que a empresa sabia do histórico violento de Ryan, mas nunca informou a Collective Intelligence ou a VH1. A Collective Intelligence perderia a confiança de seus principais clientes, Viacom, National Broadcasting Company e American Broadcasting Company, e a Straight Line teve que pagar mais de 800 mil em indenizações à Collective Intelligence. Mas as coisas ainda iam ficar ainda mais loucas. Se você puder imaginar, a VH1 não só contratou Jenkins para fazer parte da primeira temporada de Meghan Wants a Millionaire.
Depois que ele foi eliminado do programa, foi contratado para a terceira temporada de I Love Money, outro reality show. Nunca assisti a esse programa. O artigo da Wikipédia sobre a série afirma que o programa tinha competidores em desafios físicos e mentais, disputando um prêmio de $250 mil. Como acabou acontecendo, Ryan Jenkins realmente venceu a terceira temporada do programa. Ryan supostamente ligava para Jasmine todos os dias enquanto estava gravando o programa, prometendo a ela que faria tudo o que pudesse para ganhar o dinheiro, para que ambos vivessem a vida que sempre sonharam. Também foi relatado que, enquanto gravava o programa, suas ligações para Jasmine ficaram cada vez mais agressivas. Ficou claro que ele desconfiava de Jasmine enquanto estava fora e temia uma traição. Se ao voltar das gravações os rumores sobre ela e o ex-namorado forem verdade, ele pode ter estado certo e esse pode ter sido o motivo para tirar a vida de Jasmine. Após essa revelação, a VH1 tomou a decisão de cancelar a terceira temporada de Eu Amo Dinheiro. Nenhum episódio da temporada foi exibido. A 51 Minds teve que fechar um acordo com a VH1, pagando mais de 12 milhões em prejuízos por não conseguir exibir o programa. Isso foi um golpe bastante sério para a empresa, e foi um golpe enorme para a televisão de reality shows como um todo, podendo facilmente ter arruinado todo o gênero. Veja, quando você assiste a um programa de televisão fictício típico, provavelmente não pensa tanto assim nos atores. Eles não interpretam a si mesmos na tela, mas sim um personagem criado e escrito para eles. Mas quando se trata de reality show, parte do que o torna tão cativante é que você está assistindo a pessoa real dizer e fazer coisas que ela provavelmente realmente diria e faria, na vida real. Talvez exagerado, mas não é ficção. Reality shows têm esse problema. Mesmo vendo as estrelas na tela grande, você não sabe quem elas são de verdade, o que é assustador. É a mesma sensação ao ver youtubers famosos ou estrelas das redes sociais. Você só vê o que eles ou a equipe de publicidade querem mostrar. Para Ryan Jenkins, a VH1 só queria que você visse o lado divertido dele. Normalmente, essas empresas não se preocupam com quem as pessoas são fora dos holofotes, e Ryan não foi diferente. Sinceramente, sinto isso fortemente. O único motivo pelo qual a VH1 ficou chateada com tudo isso foi porque quase fez eles perderem 12 milhões na terceira temporada de Eu Amo Dinheiro. E um escândalo como esse poderia facilmente ter arruinado todo o catálogo de reality shows deles. Conversei com Mark Cronin, cofundador da 51 Minds, produtora responsável por vários reality shows populares da VH1. Ele explica que a perda de Jasmine Fior lançou uma sombra sobre o gênero de reality shows como um todo. Ele afirmou que os crimes de Ryan Jenkins mudaram sua visão ao escolher participantes para futuros reality shows. Ele afirmou que agora confia mais em sua intuição, revelou que pressentiu algo errado com Ryan, mas ainda assim o incluiu no programa. Isso reforça meu argumento de que essas empresas geralmente não se importam com essas pessoas ou quem elas são. Outro produtor se manifestou e disse que prefere confiar em sua intuição sobre alguém, excluí-los de um programa e estar errado sobre eles do que acabar com outra situação semelhante. Como Ryan Jenkins, o produtor de outro reality show, Big Brother, até afirmou isso. Atualmente, muitos estúdios que realizam verificações de antecedentes buscam a mais completa possível, sem se preocupar com o custo ou o orçamento. E eu só espero que isso seja verdade. Ao final, Ryan Jenkins não foi responsabilizado pelos crimes que teria cometido. Mas se há algo de bom que saiu desse caso, é que todo o universo da televisão de reality parece ser um lugar muito mais seguro agora, mesmo que seja apenas para proteger os lucros dessas corporações sem rosto. Nunca deveria ser preciso alguém morrer para que os estúdios garantissem um ambiente de trabalho seguro aos atores. E isso nunca deve ser esquecido. Policiais juram proteger a comunidade. Confiamos que defendam vidas sem violar direitos. É fácil esquecer que policiais também são pessoas e podem errar ou tomar decisões ruins. Isso fica particularmente claro quando olhamos para o caso da aspirante a bióloga marinha de 20 anos Ellie Warren, cujo corpo sem vida foi encontrado perto de um bar na praia de Tofo, em Moçambique, em 9 de novembro de 2016. Após encontrarem seu corpo, a polícia local deixou o caso no esquecimento.
A própria polícia, em quem os moradores confiavam para proteção, mostrou-se indiferente e sem coração. Esses detetives chamaram o caso de Ellie de acidental, apesar das evidências claras do contrário. Eles fizeram o pai enlutado de Ellie viajar pelo mundo em busca de respostas e infligiram à família Warren uma dor insuperável. Eles só queriam justiça para sua filha. O caso de Ellie Warren é revoltante em muitos níveis. Não só porque ela perdeu a vida nas mãos de um criminoso violento, mas porque a polícia de Moçambique não se importou nem um pouco. Bem-vindo às histórias de crimes reais. Se é novo aqui, publico novos casos toda semana, sem narrações de inteligência artificial, só você, eu e um caso para desvendar. Então, se você quer ver alguns bons e velhos documentários de crimes reais, aperte o botão de inscrever-se. É grátis e te mantém atualizado com meus próximos vídeos. Ellie Warren nasceu em 1996 em Melbourne, Austrália. A família de Ellie é formada por seus pais, Nicole e Paulo, e a irmã mais nova, Christy. Ellie era uma garota vibrante e divertida que amava a família, embora sua vida em casa não fosse perfeita. Quando Ellie ainda era jovem, seus pais se divorciaram. Esse momento triste e transformador não impediu Ellie de ser amorosa e animada. Mesmo com os pais separados, Ellie mantinha forte laço com ambos, principalmente com o pai. Paulo e Ellie eram grandes amigos. Eles passavam muito tempo juntos e visitavam o lugar favorito de Ellie na época, que era a praia. Paulo amava sua filha e a via como uma jovem aventureira e apaixonada pela vida. Ellie era seu tesouro, e os dois eram inseparáveis. Nicole, mãe de Ellie, a descrevia como cheia de vida. Ela adorava a aventura, era exploradora e muito amigável. Enquanto crescia, Eli estudou no colégio secundário Parkdale e, após o ensino médio, ela tinha planos de se matricular na Universidade James Cook, no norte de Queensland, para seguir carreira em biologia marinha. Ellie amava a natureza, mas se havia algo que ela gostava ainda mais, era explorar diferentes países e suas culturas, especialmente a África. Então Ellie lutou. Em 2016, conciliou 3 empregos para tentar pagar um curso de biologia marinha em Tofo, Moçambique. Veja, antes de Ellie ir para a faculdade, ela queria ter a experiência de trabalhar com biólogos marinhos e cientistas para satisfazer sua vontade de viajar e explorar. Era a oportunidade perfeita. Ellie conviveria com pessoas que admirava e exploraria a vida marinha em vários países. Em outubro de 2016, Ellie acompanhou o grupo de mergulho Underwater Africa por 6 semanas na praia de Tofo, em Moçambique, África do Sul. Ellie fez as malas, se despediu da família e estava muito animada para iniciar essa nova aventura que mudaria sua vida. Assim que chegou a Moçambique, Ellie ficou 6 semanas em um bangalô do Casa Berry, resort de mergulho popular na praia de Tofo. Ellie fazia parte de um grupo de voluntários dos sonhos. Eles iam de barco aos recifes desse lugar e Ellie teve momentos inesquecíveis submerso. Ela se encantou com a beleza natural, e isso consolidou seus objetivos futuros. O objetivo era salvar o mundo, preservar a vida marinha e fazer a diferença. Ellie, em sua viagem de 6 semanas a Moçambique, mantinha contato com a família e seus pais recordavam a empolgação em sua voz ao perguntarem como ela estava. Ellie ficou radiante com a oportunidade e sabia que lembraria disso para sempre. 6 semanas passaram rápido, com as atividades e novas paisagens subaquáticas que Ellie vivenciou. No início de novembro de 2016, Ellie finalmente voltou para casa e iniciou o novo capítulo de sua vida, a faculdade. Mas infelizmente, Ellie nunca voltaria para a Austrália de avião. E o lugar que ela mais amava se transformou em um terrível poço de terror, não só para Ellie, mas também para sua família. O dia 8 de novembro de 2016 deveria ser o último dia de Ellie em Moçambique. Agora há relatos contraditórios sobre o que aconteceu em seguida. Relatos apontam que Ellie fez check-in no acampamento, encontrou amigos e possivelmente deixou pertences lá. Mas um relato do gerente do albergue onde Ellie estava morando afirmou que ela nunca fez o check-in naquele dia. Mais tarde, naquela noite, Ellie e seu grupo comemoraram o fim do programa de 6 semanas. E eles passaram a maior parte da noite em um bar local chamado Bar do Victor, perto da praia.
De acordo com os amigos de Eli, ela tomou alguns drinks, mas estava coerente, alerta e não parecia estar bêbada. No dia seguinte, Eli deveria pegar um voo de volta para a Austrália para ver seus pais, e ela estava muito animada para rever a família. Os pais de Eli sentiam saudades dela, pois nunca ficaram 6 semanas separados, mas Eli não embarcou no avião. Após terça-feira, Eli parou de falar com a família, deixando Nicole e Paulo em pânico. Tentaram ligar para Eli e conhecidos dela, mas não ouviram nada animador. Depois de algum tempo, porém, os pais de Eli receberam uma ligação, mas não era da Eli, era da irmã mais nova dela, Christy, e ela tinha notícias devastadoras para eles. Christy estava histérica ao telefone e foi ouvida repetidamente gritando que Eli tinha sido assassinada. Os pais de Eli foram tomados por um horror inimaginável ao saber que a vida da filha havia sido tirada. O fato do ato terrível ter ocorrido em outro continente partiu o coração. Os pais de Eli ficaram arrasados de tristeza e tinham uma montanha de perguntas. Quem fez isso com Eli? Por que machucariam Eli? O que houve com ela? As vidas de Paulo e Nicole mudaram completamente. Ainda assim, Paulo e Nicole esperavam que as autoridades de Moçambique descobrissem a verdade sobre a morte da filha. E eles achavam que o caso de Eli estava em boas mãos, mas Paulo e Nicole confiaram nas pessoas erradas. E com o passar do tempo, eles perceberam que os investigadores de Moçambique, eles não estavam nem um pouco interessados em resolver o caso de Eli. Isso iniciou um ciclo sem fim de turbulência para a família Warren, pois quem deveria proteger Moçambique do crime permitia que o assassino de Eli ficasse livre. Agora é o seguinte: Moçambique é um lugar lindo, repleto de recursos naturais e paisagens de tirar o fôlego, com praias e áreas de lazer, mas também é um país que ainda sofre com as consequências da guerra civil. Os principais atrativos de Moçambique incluem praias intermináveis e parques nacionais. Esses são os motivos do turismo estar em alta no país e ser uma das principais fontes de receita. Pessoas de todo o mundo viajam para Moçambique para conhecer as obras de arte da natureza e saem de lá maravilhadas e agradecidas. Era exatamente isso que Eli fazia. Mas por mais bonito que Moçambique seja, há muita feiura enraizada nas origens do país. De acordo com aproximadamente 55% dos moradores locais, a maioria dos policiais moçambicanos é corrupta. Os policiais não têm profissionalismo, ética de trabalho e são rápidos em encerrar casos que nem sequer foram concluídos. Ao invés de resolverem corretamente, inventam soluções absurdas, dizem ser verdade e encerram o caso para seguir ao próximo. Agora, não posso afirmar isso com certeza, mas apostaria que isso acontece em muitos lugares turísticos. Eu morava em uma cidade turística onde essa teoria era bem conhecida. A polícia encobria muitos crimes graves ou os classificava como crimes menos graves porque não queria afastar o turismo. Na manhã seguinte, quarta-feira, um pescador local encontrou o corpo de Eli perto ou dentro de um bloco público. Veja como os detetives moçambicanos são inconsistentes nos detalhes. Mas isso é apenas uma das muitas coisas frustrantes que surgiram no caso de Eli. No Iêmen, o porta-voz da polícia, detetive Juma Dalto, afirmou que a morte de Eli foi acidental e destacou que seu corpo não tinha marcas, hematomas ou cortes. A investigação foi conduzida a passos de tartaruga, o que foi muito frustrante para a família Warren por motivos óbvios. O primeiro relatório policial formal demorou quase 6 meses para aparecer e os detalhes eram chocantes. Segundo ele, Eli morreu de overdose. O que era realmente bizarro era o fato de não haver drogas no sistema dela no momento de sua morte, então isso era altamente suspeito. Os pais de Eli contataram a polícia australiana e esperavam que as duas equipes de investigação colaborassem para resolver o caso. Mas Moçambique recusou completamente. Disseram que a investigação era deles e que só eles iriam cuidar disso. Isso foi chocante e revoltante. A mãe de Eli, Nicole, até lançou uma petição no Change.org pedindo ao primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, para ajudar a resolver o caso de Eli e trazer justiça para ela. Em 2 semanas, a petição já tinha mais de 36 mil assinaturas. Recentemente, a petição está quase chegando a 65 mil assinaturas, se aproximando da meta de 75 mil. Por outro lado, os detetives moçambicanos não ajudaram em nada depois do relatório policial inicial. 4 dias depois, outro comunicado afirmou que a morte de Eli foi homicídio. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais confusas. A causa da morte de Eli foi registrada como asfixia mecânica e introdução de conteúdo arenoso em seus pulmões e boca.
Além disso, a areia encontrada no corpo de Ellie era areia solta de praia, enquanto o local onde o corpo de Ellie foi encontrado era cercado por terra vermelha densa, dura e compactada. Isso leva à suposição de que Ellie foi atacada na praia e que seu corpo foi movido. Mas por que e quem fez isso? Bem, era exatamente isso que os pais de Ellie queriam descobrir. Quando o pai de Ellie, Paulo, viu o desinteresse da polícia moçambicana em resolver o caso de Ellie e que eles estavam mais atrapalhando do que ajudando na investigação, ele decidiu tomar as rédeas da situação. Um ano inteiro após a trágica morte de Ellie, Paulo se mudou para a África do Sul para buscar respostas por conta própria. Seu único objetivo era descobrir quem fez algo tão horrível com sua filha inocente. As atitudes de Paulo são admiráveis, e Ellie é muito sortuda por ter um pai tão dedicado e amoroso. Apesar de ter perdido a filha e o melhor amigo, Paulo segue determinado a capturar o culpado e trazer justiça e paz para Ellie. Paulo não deixou sua atenção vacilar, e estava totalmente focado em encontrar pistas sobre o terrível falecimento de sua filha. E não demorou muito para ele. Surpreendentemente, ele descobriu mais coisas sobre o assassinato de Ellie em um dia do que os detetives conseguiram em um ano. Isso sugere que as autoridades de Moçambique estavam desinteressadas em resolver o caso de Ellie ou queriam proteger a reputação do país. Turistas desaparecendo e sendo encontrados mortos e humilhados nas ruas de Moçambique não passa sensação de segurança. Mas o fato de Paulo ter conseguido descobrir tanta informação em tão pouco tempo levou a uma grande pergunta. Será que a polícia realmente não estava interessada ou havia a possibilidade de eles estarem ativamente encobrindo alguma coisa? No segundo dia em Tofo, Paulo foi ao resort onde Ellie estava hospedada. O que era tão triste e de partir o coração é que ele sentou na mesma mesa em que Ellie foi fotografada em seu último dia em Tofo. E ele não conseguiu controlar suas emoções e desabou, chorando enquanto sentia uma conexão com Ellie de uma forma quase espiritual. É algo que nenhum pai deveria ter que passar. Ele espalhou avisos pedindo informações e, em poucas horas, muitos moradores apareceram, permitindo que Paulo logo encontrasse uma informação importante. Mas foi horrível ouvir e ver. Um pescador enviou uma foto de Ellie para Paulo e o que ele viu foi um pesadelo. Era uma foto de Ellie, mas infelizmente ela não estava viva na foto. Na verdade, ela estava deitada sem vida e despida, com ferimentos no rosto, pescoço e membros. Isso mostra que ela lutou até o fim. Para Paulo, ver a filha indefesa e humilhada foi terrível. É algo impossível de esquecer, tão trágico e lamentável que Paulo tenha sido forçado a presenciar isso. Quero dizer, ele não pode deixar de elogiar o pescador por ter falado e sido tão aberto com as informações. Imagens assim não deveriam ser vistas por familiares. Parte o coração saber que Paulo presenciou isso em vez de os investigadores intervirem. Mas depois de ver essa foto, Paulo percebeu algo. A posição e o local do corpo de Ellie estavam completamente diferentes do que os detetives de Moçambique passaram para a família Warren. A família Warren achou que Ellie foi encontrada perto de um bloco de banheiros públicos sem entradas. Mas essa nova foto levou à teoria de que alguém havia atacado Ellie e, infelizmente, tirado sua vida na praia. Isso também corroborou a presença de areia de praia no corpo de Ellie. Tragicamente, a foto também indicava algo mais assustador. Ellie provavelmente havia sido abusada, o que torna o caso ainda mais sombrio. Apesar de trágica e horrível, essa foto mostrava que a polícia local provavelmente tentava encobrir a perda de Ellie. Mas algo mais aconteceu e fortaleceu essa teoria. Em 2017 e 2018 em Moçambique, Paulo conheceu moradores que testemunharam algo estranho. Uma das mulheres que encontrou o corpo de Ellie viu a foto dele na praia, fornecida pelo pescador. A testemunha lembrava claramente de Ellie em uma posição peculiar perto do bloco de banheiro citado. Como para essa mulher ele foi parar numa praia nessa foto? Isso provou que o corpo de Ellie foi, com certeza, movido da praia e colocado perto do bloco de banheiros. Curiosamente, quando encontraram seu corpo perto do bloco de banheiros, ela estava em posição de oração muçulmana, com quadril levantado, rosto para baixo e braços estendidos à frente. A testemunha afirmou que, ao ver o corpo de Ellie no banheiro, os policiais já estavam no local. Isso gerou a teoria de que policiais mudaram o local do corpo de Ellie para parecer acidente, não homicídio.
Os detetives tentaram fazer a cena parecer que Eli, bêbada, tropeçou no bloco do banheiro e morreu. Ou que ela estava em meio a uma oração quando teve uma overdose, ou algo do tipo. Se isso for verdade, então os policiais locais devem ter obstruído as evidências, a cena real do crime, assim como o corpo de Eli, o que é inacreditável. Mas a questão seguia: por quê? Por que os detetives fariam isso? E por que os policiais encobririam uma cena de crime? A polícia estava envolvida na morte de Ellie ou estava fazendo o trabalho sujo para alguém muito mais sinistro? Até então, a polícia australiana não participava do caso de Ellie, apesar dos muitos apelos da família Warren. Mas não havia muito que as autoridades australianas pudessem fazer, porque Moçambique não havia pedido ajuda. Então as autoridades australianas não tinham permissão legal para cruzar as fronteiras e ajudar, mesmo que quisessem. A polícia moçambicana claramente não estava resolvendo bem o crime suspeito de Ellie. E quando Paul finalmente mostrou todas as suas descobertas para a polícia local de Moçambique, acredite, eles admitiram que o corpo de Ellie foi realmente movido. Então, por que não avançavam com o caso e achavam quem levou Ellie ao trágico fim? As autoridades de Moçambique não tinham pressa para resolver o caso de Ellie. Mesmo após tantas descobertas incriminadoras, o caso de Ellie segue sem progresso. A polícia de Moçambique a descartou e encerrou a investigação. A família Warren ficou devastada pela polícia e autoridades moçambicanas, mas isso não impediu que tentassem tudo. O caso de Ellie ganhou destaque nos 60 Minutes Austrália e em diversos noticiários locais. Em 2020, um investigador alemão, Nick Greger, ajudou Paul. Ele era alguém que trabalhava de perto para tentar derrubar grupos criminosos, atividades ilegais e uma porção de outras coisas suspeitas. Em 2020, a pandemia de Covid-19 fechou o mundo, inclusive África e Oriente Médio. Nick e Paul não puderam voltar a Moçambique, mas Nick iniciou sua missão na Alemanha e manteve Paul informado. Ele contatou várias sul-africanas do ramo adulto para obter informações internas sobre o grupo perigoso. Em Tofo, uma mulher suspeitava que esse grupo estivesse envolvido na morte de Ellie, pois eram vistos como criminosos. Para dizer o mínimo, Nick foi informado sobre uma quadrilha de tráfico de drogas que também se envolvia em roubos e outros crimes violentos. Eles eram tão violentos e poderosos que até a polícia os servia. Basicamente, essa quadrilha comandava TOFO e não havia nada que a polícia pudesse fazer a respeito. Eles estavam em menor número e eram sobrepujados. Nick sabia que precisava de mais informações, então fez reuniões virtuais com mulheres com histórico criminal ou envolvidas com a quadrilha. Nick sabia que estava se arriscando, mas era especialista e sabia que a família Warren precisava de respostas. Ele analisou várias mulheres até encontrar uma ideal para uma investigação secreta na gangue. Nick encarregou-a de se infiltrar, fazer amizade com membros e obter uma confissão sobre se eles tiveram ou não envolvimento na morte de Ellie. Após 2 semanas buscando a confiança da gangue, o chefe do crime falou sem saber que a mulher o gravava. Ele confessou distribuir substâncias ilegais, roubar turistas e até mesmo levar pessoas à morte. A confissão dele foi vaga e ele não mencionou necessariamente Ellie pelo nome. Mas ele era conhecido por atrair turistas e se aproveitar deles de maneiras assustadoras. Então não seria surpresa se ele cometesse um ato tão hediondo. Sabemos que essa gangue estava atuando na região na época em que Ellie perdeu a vida. Sabemos que ele aproveitava mulheres jovens enquanto estavam na região. Então as peças certamente se encaixam. A mulher imediatamente repassou a informação para Nick. Até agora, a teoria principal é que Ellie foi abordada por membros da gangue TOFO na praia e roubada. Quando Ellie resistiu, eles a dominaram, abusaram e tiraram sua vida violentamente. Em seguida, levaram seu corpo a um banheiro público próximo e encenaram um acidente. E a polícia ainda compactuou com as ações deles e passou a encobrir tudo. Lembre-se, isso é só uma teoria, mas se houver verdade nisso, e sejamos honestos, provavelmente há. Imagine o nível de corrupção da polícia moçambicana. Eles estão prontos para encobrir uma cena de crime e fazer parecer algo completamente diferente, sem nenhum peso na consciência. É assustador imaginar o que os moradores de Moçambique têm que suportar, sabendo que os detetives não farão nada para trazer justiça ao seu povo. E eles podem simplesmente varrer as coisas para debaixo do tapete, sacudir as mãos e agir como se nada tivesse acontecido.
Para vocês que estão assistindo e vivem no mundo ocidental, sabem que muitas vezes a nossa própria polícia pode ser bastante corrupta. Eles encobrem as coisas para benefício próprio, e a verdadeira história provavelmente nunca vem à tona, pelo menos na maioria das vezes. Mas ver que a polícia moçambicana é tão aberta sobre isso, tão escancarada, e ninguém pode fazer absolutamente nada a respeito, é algo além de assustador. Assim que obteve as informações com Nico, Paulo foi à embaixada da Austrália na África do Sul e exigiu providências. Os fatos eram claros como o dia. E mesmo que Moçambique nunca convidasse a polícia australiana para uma investigação formal, a polícia australiana poderia dar um jeito de entrar em território africano se houvesse pressão política. Foi exatamente isso que ocorreu. Em fevereiro de 2021, 5 anos após idas e vindas constantes, a família Warren finalmente recebeu uma boa notícia pela primeira vez em muito tempo. Paulo recebeu uma ligação da Polícia Federal Australiana e foi informado disso. Eles foram designados para investigar a morte de Eli em Moçambique, com a Polícia Federal Australiana envolvida no caso. Depois de anos, a família Warren finalmente pôde ver o caso de sua filha chegando ao fim, mas ainda está longe de terminar. O inquérito ainda está em andamento. Mesmo após muito tempo, Paulo ainda espera que ele e sua família enlutada obtenham respostas. Paulo passou por muita dor e sofrimento durante sua busca por respostas. Paulo, além de buscar justiça para Eli, também quer mudar leis, principalmente as que envolvem mortes entre países e continentes. Ele atua promovendo mudanças nas leis internacionais e acelerando investigações sobre mortes em outros países e continentes. Se a polícia australiana tivesse agido antes, o sofrimento da família Warren poderia ter sido menor. Os detetives moçambicanos prejudicaram o caso de Eli desde o começo, aparentemente de forma intencional. Não sabemos se foi por medo da gangue ou para proteger a reputação do país. Mas o que sabemos é que, independentemente do motivo, as autoridades foram antiprofissionais, antiéticas e imorais. A polícia de Moçambique está errada do começo ao fim. Não há como negar que as ações dos detetives de Moçambique levaram a consequências devastadoras para a família Warren, que está tentando encontrar algum tipo de encerramento nesse caos de investigação. O caso de Eli, mesmo após 8 longos e exaustivos anos, ainda está em aberto, apesar de haver uma forte suspeita de envolvimento da quadrilha criminosa de TOFO na morte de Eli. Respostas reais e legítimas só podem ser dadas pelos investigadores da Polícia Federal Australiana, que agora estão envolvidos no caso de Eli. Estou confiante de que, com o tempo, o caso de Eli será resolvido. Este é mais um daqueles casos em que sabemos exatamente o que aconteceu. Só precisamos provar isso para que a justiça seja feita, e muitas vezes essa é a parte mais difícil, depois que tudo já foi dito e feito. As cinzas de Eli foram espalhadas na praia em Melbourne, seu local favorito para visitar com o pai. Todos que amavam Eli compareceram ao seu memorial para se despedirem pela última vez. Para uma lutadora, amante da natureza e jovem de espírito livre cuja vida foi tirada brutalmente. Em Moçambique, Paul também criou uma espécie de monumento para que as pessoas não esqueçam Eli e a tragédia que aconteceu com ela. Eli buscava aventura e teve sua vida interrompida de forma bárbara. Só quando os culpados pagarem pelo que fizeram à pobre Eli, a família Warren finalmente terá o encerramento de que precisa para seguir em frente com suas vidas após essa perda trágica e repentina. E eu, particularmente, mal posso esperar para ver esse dia.